Opa, tudo bem? Ó, Thiago passando aqui para a gente bater um papo de atualização de mercado. Esse vídeo é um vídeo que costumeiramente vai só para o nosso grupo de alunos, mas excepcionalmente dessa vez a gente está colocando também na nossa fanpage, tá? E no nosso canal do YouTube. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma percepção que a gente tem a respeito aí do mercado. E essa última semana, propriamente dito, foi uma semana que teve muitos acontecimentos no nosso mercado, né? Foi uma semana bastante agitada. Então eu quero comentar 4 coisas aqui para que o vídeo não fique muito longo. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o Banco Neon, tá? Que o Banco Central foi lá e cortou as pernas do Banco Neon. Segunda coisa que eu quero falar sobre PCA, que foi divulgado hoje, nós estamos em maio, PCA de abril. O dólar bateu a 3,60 ontem e a taxa de juros da Argentina a 40% ao ano. O que isso tem a ver com a nossa vida? Então, vamos tentar bater um papo sobre esses 4 assuntos de uma maneira objetiva para que o vídeo não fique muito longo. Primeira coisa, semana passada, no final da semana passada, quinta-feira da semana passada, o Banco Central solicitou a liquidação extrajudicial do Banco Neon, o que significa que esse banco faliu. E é um banco novo, vindo aí de uma fintech. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o Banco Neon não é a mesma empresa da Neon Pagamentos. Então, apesar do Banco Neon ter sido fechado, a Neon Pagamentos continua funcionando e fez uma parceria com o Banco Votorantim para seguir a vida dela, tá bom? Já que o Banco Neon deixou de funcionar. E qual que é o grande problema do Banco Neon ter quebrado? O problema é que será acionado o FGC para os investidores que tinham dinheiro lá na conta corrente e nos CDBs da vida, tá? E as pessoas aí devem receber, mas não tão rapidamente, tudo bem? Só que o ponto o Banco Neon é uma fintech, ou seja, e a gente vem numa onda de fintechs, de empresas de tecnologia, startups de tecnologias que estão entrando nesse mercado financeiro. Um grande exemplo que a gente pode dar é o próprio Agibank, que apesar do Agibank já ter aí um know-how maior de mercado com a sua empresa, mas ele veio para essa área de tecnologia agora, começou a oferecer um serviço de banco, né? O Nubank. E o ponto será que o fato do Banco Neon ter quebrado, isso ameaça as demais startups? Não, não ameaça, tá? Mas isso traz para você que trabalha em grandes bancos um discurso a mais para reter os seus clientes. Porque o que a gente pode ver aí nos próximos anos são clientes saindo de bancos tradicionais e indo para esses bancos de fintech. Por uma questão de custo, de praticidade, de agilidade. E aí, uma coisa que os bancos tradicionais têm e que as fintechs não têm, que vai demorar um pouco para que elas consigam ter, é a credibilidade que esse banco tem. Então, esse aí é um bom discurso para você lá com o teu cliente, beleza? A segunda coisa que eu quero comentar que o IPCA de março fechou em 0,22%, tá? Teve um grande crescimento de abril, IPCA de março não, IPCA de abril fechou em 0,22%. Teve um grande crescimento de março para abril, mas ainda assim está abaixo do teto da meta se a gente considerar os últimos 12 meses. Isso é um ponto que poderia dar para o Copom uma margem para reduzir ainda mais a taxa Selic na próxima reunião que acontece semana que vem. Acontece, é aí que vai entrar o dólar. Acontece que o dólar vem disparando igual um louco. Bateu ontem, um dia antes da gravação desse vídeo, a 3,60, tá? E aí a questão o que eu tenho a ver com isso? Por que isso afeta o meu dia a dia? Qual que é o problema de ter isso? Vamos entender um pouco a nossa relação com o dólar. Basicamente, o mercado internacional ele é precificado em dólar. Isso não é novidade para ninguém. Mas o Brasil tem no seu PIB um grande peso o agronegócio, certo? O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo e isso é ótimo, tá bom?
Só que essa exportação é precificada em dólar. E quanto maior for o preço do dólar, ou em outras palavras, quanto menor for o preço do real, mais vantajoso será exportar. E exportar para a gente é muito bom. Só que se o preço do real estiver muito desvalorizado frente ao dólar, o preço dos produtos do mercado interno, para que o brasileiro de um modo geral consuma, esse preço começa a subir e aí começa a impactar a inflação, tá? Então, por que o dólar vem subindo? Esse é um ponto. A principal, e não a única, mas a principal razão é porque o Banco Central norte-americano anunciou um aumento na taxa de juros. Basicamente, para você entender, é o seguinte: imagina que você tenha R$1 milhão e você resolve emprestar. De um lado, você tem aquele seu cunhado, que é um pouco caloteiro, e de um outro você tem o teu pai, que é uma pessoa que normalmente paga e você não tem dor de cabeça. E aí, nessa oferta ou empréstimo que você vai fazer, o teu cunhado fala assim: eu vou te pagar 10% ao ano. E o teu pai te diz: olha, eu vou te pagar 2% ao ano. Tudo bem? Só que você sabe que o risco de emprestar para o teu pai é muito menor. Então você deixa de emprestar para o teu cunhado e passa a emprestar para o teu pai. Essa analogia é para você entender o que o mercado financeiro, os investidores institucionais mundo afora pensam na hora de alocar os seus recursos. Então, ele prefere colocar o seu dinheiro, o dinheiro de um fundo de investimento. Então, vamos pegar aqui um fundo de investimento da Alemanha. O fundo de investimento da Alemanha prefere alocar recursos no Brasil, que é um país emergente, ou ele prefere alocar o seu dinheiro nos Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo? Certo? Naturalmente, ele vai preferir alocar lá. Se a relação de taxa de juros não tiver muito grande, né? Se o prêmio pelo risco, porque para investir no Brasil ele tem um risco maior, se o prêmio pelo risco for baixo, ele vai deixar de alocar aqui e alocar lá nos Estados Unidos. Isso provoca uma demanda por dólar, tudo bem? Isso provoca uma fuga de capital interno, então os investidores que tem aqui alocam para lá. Consequentemente, há um desequilíbrio e uma demanda por dólar e uma oferta maior de real. Isso valoriza o dólar e desvaloriza o real. Essa é a principal razão pela qual o dólar vem subindo. Aumento da taxa de juros no mercado norte-americano. Beleza? Essa é a principal e não única. Então, à medida que o dólar sobe, a gente pode sofrer com inflação aqui, tá? Porque o preço das coisas começam a subir porque no mercado externo aumentou. E aí, a gente no Brasil tem uma coisa a nosso favor, que o nível de reserva internacional nosso tá bom. O que isso significa? Que o fundo lá da Alemanha, quando ele vai escolher um país para investir, ele vai olhar para os níveis de reserva internacionais desse país para decidir se ele entra ou não. Porque imagina só, que ele entra num país, tá? E aí eu já vou chegar na Argentina, que ele entra num país que está oferecendo ali uma taxa de juros legal, 40% ao ano, porque a gente está em 6%, só que esse país não tem reserva internacional. E aí ele pensa: puxa, na hora que eu for sair eu vou ter dificuldade, eu não vou conseguir sair. Então, o que nos mantém aí com uma certa tranquilidade com relação a esse barulho que está acontecendo nos Estados Unidos são os nossos níveis de reservas internacionais. Um outro ponto, que nós estamos em ano de eleição e por isso é certeza que o governo não vai deixar com que a banda se perca aí no meio do caminho, porque afinal de contas isso vai custar-lhe votos. Então a gente tem alta do dólar, a gente tem IPCA sob controle, semana que vem a gente tem reunião do Copom. O que nos mantém aí com a esperança de terminar o ano 2018 bem são os nossos níveis de reservas internacionais. E aí eu quero fazer uma viagem lá para a nossa vizinha, a Argentina. A Argentina, em 6 dias, elevou em 12 pontos percentuais a sua taxa de juros. Saiu de 27, alguma coisa, para 40. Isso por conta da desvalorização do peso em relação ao dólar. E a razão pela qual a Argentina está passando por isso é, baixo nível de reserva internacional e 2, gastos excessivos do governo, tá? E aí eu não quero falar necessariamente do Macri ou do Kirchner. Quando eu falo de governo, eu estou falando de governo, não estou falando de partido. Assim como eu falo
de governo no Brasil. Eu não estou falando de Michel Temer, nem de Dilma, nem de Lula, nem de Bolsonaro. Estou falando de governo. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente pode aprender com a Argentina para não cometer esse erro que a Argentina cometeu o mesmo erro em 2001 e agora está repetindo. São gastos excessivos e muitos subsídios. Então, o caminho para que a nossa economia cresça de forma sustentável é manter os níveis de reservas internacionais e contenção de gasto. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando da nossa classe política, essencialmente. E é por isso que é tão importante a discussão da reforma do INSS, que acabou ficando para o próximo ano. Então era isso que eu queria comentar. O vídeo já passou aqui de 10 minutos, eu queria que não passasse, mas não teve jeito. Recapitulando, eu falei do Banco Neon, tá? Só um alerta aí pra gente entender o que aconteceu, tá? O FGC vai pagar os investidores normalmente, não tem nenhum problema com relação a isso. PCA tá baixo, sob controle, abaixo da meta, isso por conta da recessão. Agora, com o aumento excessivo do dólar, isso pode provocar uma inflação maior, tá? E aí a gente pode ter aí uma mudança de curso da Selic até o final do ano, mas o Banco Central pode chegar no mercado e eventualmente interferir nesse preço para que ele não suba muito, porque ele tem boas reservas. Tudo bem? E o ponto, a lição que a Argentina nos traz, que a gestão das contas públicas é muito importante para que a gente não saia de uma Selic de 6,5% para uma Selic de 40% ao ano, tá bom? Então, esse vídeo, se você está vendo até agora, ótimo. Esse é um modelo de vídeo que eu posto rotineiramente no nosso grupo exclusivo para alunos do nosso curso, tá bom? E hoje eu resolvi postar no nosso grupo, então esse vídeo está sendo visto aqui pelos alunos do grupo, mas também resolvi postar no nosso Face e no nosso canal do YouTube. Se você quer ver mais vídeos como esse, comenta aqui que a gente vai fazer mais conteúdos e publicar eles nas nossas redes, tá bom? E você que é nosso aluno que está vendo, comenta aqui o que você achou desse vídeo, qual a sua percepção sobre tudo isso, qual que é o impacto disso no dia a dia, e vamos discutir sobre economia, porque como eu sempre digo, a certificação é só um detalhe. Beleza? A gente se vê no próximo conteúdo. Um abraço e tchau, tchau!